Capítulo 17. Percy, acorde. Pingos de água salgada em meu rosto. Annabeth estava sacudindo meu ombro. À distância, o sol se punha atrás da silhueta de uma cidade. Pude ver uma rodovia litorânea ladeada por palmeiras, fachadas de lojas brilhando em neon vermelho e azul, um porto cheio de veleiros e navios de cruzeiro. Miami, eu acho, disse Annabeth. Mas os cavalos marinhos estão agindo de um jeito engraçado. Certamente, nossos amigos aquáticos tinham reduzido a velocidade e estavam relinchando e nadando em círculos, farejando a água. Não pareciam felizes. Um deles espirrou. Pude entender o que estavam pensando. Aqui é o mais longe que eles podem nos levar, disse eu. Seres humanos demais. Poluição demais. Teremos de nadar até a praia sozinhos. Nenhum de nós ficou muito entusiasmado com aquilo, mas agradecemos Arco-Íris e seus amigos pela carona. Tyson chorou um pouco. Soltou o alforje improvisado que tinha feito, contendo seu conjunto de ferramentas e um par de outras coisas salvas dos destroços do Birmingham. Depois abraçou o pescoço de Arco-Íris, deu-lhe uma manga encharcada que colhera na ilha e disse adeus. Depois que as crinas brancas dos cavalos marinhos desapareceram no mar, nadamos para a praia. As ondas nos empurraram para a frente num piscar de olhos e estávamos de volta ao mundo mortal. Perambulamos pelos cais dos navios de cruzeiro, abrindo passagem por entre uma multidão que chegava para viagens de férias. Carregadores se ocupavam com carrinhos de bagagem. Taxistas gritavam um para o outro em espanhol e tentavam furar a fila para pegar passageiros. Se alguém reparou em nós, 5 crianças encharcadas e com a aparência de quem acaba de lutar com um monstro, não deixou transparecer. Agora que estávamos de volta entre mortais, o olho único de Tyson estava velado pela névoa. Grover enfiara seu boné e os tênis. Até o velocino se transformará, de uma pele de carneiro em uma jaqueta colegial de couro vermelha e dourada com um grande ômega reluzente no bolso. Annabeth correu para a banca de jornais mais próxima e conferiu a data no Miami Herald. Ela praguejou. 18 de junho. Estivemos longe do acampamento por 10 dias. É impossível. Disse Clarice. Mas eu sabia que não era. O tempo passava de um jeito diferente em lugares monstruosos. A árvore de Thalia já deve estar quase morta, lamentou-se Grover. Temos de levar o velocino para lá esta noite. Clarice desmoronou na calçada. Como vamos fazer isso? A voz dela tremeu. Estamos a centenas de quilômetros de distância. Sem dinheiro. Sem transporte. E exatamente como disse o oráculo. A culpa é sua, Jackson. Se você não tivesse se metido. Culpa de Percy? Explodiu Annabeth. Clarice, como pode dizer isso? Você é a maior. Parem com isso. Falei. Clarice enfiou a cabeça nas mãos. Annabeth bateu o pé de frustração. O fato era, e eu quase esquecera que aquela missão deveria ser de Clarice. Por um momento assustador, vi as coisas do ponto de vista dela. Como me sentiria se um bando de outros heróis tivesse se metido e me deixado mal? Pensei no que tinha ouvido na sala das caldeiras do Birmingham, Ares gritando com Clarice, avisando que era melhor ela não fracassar. Ares pouco se importava com o acampamento, mas se Clarice manchasse sua reputação. Clarice, disse eu, o que foi exatamente que o oráculo lhe disse? Ela ergueu os olhos. Pensei que fosse gritar comigo, mas em vez disso ela respirou fundo e recitou a profecia. Navegarás com guerreiros de osso em navio de ferro. O que procuras, hás de encontrar, e teu o tornarás. Mas sem esperança dirás, minha vida em pedra enterro. Sem amigos falharás, voando só, retornarás. Ui! Murmurou Grover. Não, disse eu. Não, espere um minuto. Eu entendi. Vasculhei meus bolsos procurando dinheiro, e não encontrei nada a não ser um dracma de ouro. Alguém tem algum dinheiro? Annabeth e Grover sacudiram a cabeça devagar. Clarice puxou do bolso $1 da época da Guerra Civil encharcado e suspirou. Dinheiro? Perguntou Tyson, hesitante. Tipo, é o papel verde? Eu olhei para ele. É. Como que veio nos sacos de viagem? É, mas nós perdemos aqueles sacos dias ATT. Gaguejei até parar enquanto Tyson vasculhava seu alforje e tirava de lá um saco Ziploc cheio de dinheiro que Hermes incluíra nos nossos suprimentos. Tyson. Disse eu. Como você?
Pensei que fosse um saco de ração para arco-íris, disse ele. Achei flutuando no mar, mas só tinha papel dentro. Pena. Ele me entregou a grana. Notas de 5 e 10, pelo menos $300. Corri para o meio-fio e peguei um táxi que acabava de desembarcar uma família de passageiros de um cruzeiro. Clarice, gritei. Venha. Você vai para o aeroporto. Annabeth, entregue o Velocino a ela. Não sei muito bem qual das duas pareceu mais perplexa quando tirei a jaqueta Velocino de Annabeth, enfiei o dinheiro no bolso dela e a coloquei nos braços de Clarice. Clarice disse. Você vai me deixar? É sua missão, disse eu. Nós só temos dinheiro suficiente para um voo. Além disso, eu não posso viajar pelo ar. Zeus me explodiria em 1 milhão de pedaços. É isso que queria dizer a profecia, em você falharia sem amigos, o que significa que precisava de nossa ajuda, mas teria de voar para casa sozinha. Você precisa levar o Velocino em segurança. Eu podia ver a cabeça dela trabalhando, desconfiada de início, imaginando que truque eu estaria armando, depois, finalmente, concluindo que eu queria mesmo dizer o que tinha dito. Ela pulou para dentro do táxi. Pode contar comigo. Não vou falhar. Não falhar seria bom. O táxi arrancou em uma nuvem de fumaça do escapamento. O Velocino estava a caminho. Percy, disse Annabeth, aquilo foi tão generoso? Sugeriu Grover. Maluco, corrigiu Annabeth. Você está apostando a vida de todos no acampamento que Clarice levará o Velocino em segurança para lá esta noite? É a missão dela, disse eu. Ela merece uma chance. Percy é legal, disse Tyson. Percy é legal demais, resmungou Annabeth. Mas eu não pude deixar de pensar que talvez, apenas talvez, ela estivesse um pouco impressionada. De qualquer modo, eu a surpreendera. E isso não era coisa fácil de fazer. Vamos, disse aos meus amigos. Vamos encontrar outro jeito de ir para casa. Foi então que me virei e encontrei uma ponta de espada na minha garganta. Oi, primo, disse Luke. Bem-vindo de volta aos Estados Unidos. Seus homens-urso brutamontes surgiram pelos dois lados. Um agarrou Annabeth Grover pela gola das camisetas. O outro tentou agarrar Tyson, mas Tyson o derrubou em uma pilha de malas e rugiu para Luke. Percy, disse Luke calmamente, diga ao seu gigante para recuar ou mandarei Oreios esmagar a cabeça dos seus amigos uma contra a outra. Oreios arreganhou um sorriso e ergueu Annabeth Grover do chão, os dois esperneando e gritando. O que você quer, Luke? Rosnei. Ele sorriu, fazendo ondular a cicatriz no seu rosto. Fez um gesto em direção à extremidade do cais, e notei o que deveria ter sido óbvio. A maior embarcação no porto era o Princesa Andrômeda. Ora, Percy, disse Luke. Eu quero estender minha hospitalidade, é claro. Os gêmeos ursos nos tocaram para dentro do Princesa Andrômeda. Jogaram-nos no convés dianteiro, na frente de uma piscina com fontes borbulhantes que formavam um repuxo no ar. Uma dúzia dos variados capangas de Luke, homens-cobra, lestrigões, semideuses de armadura de batalha, tinha se reunido para nos ver receber um pouco de hospitalidade. E então, o Velocino, onde está? Perguntou Luke. Ele nos examinou, espetando minha camisa com a ponta da espada, cutucando os jeans de Grover. Ei! Gritou Grover. Há uma pele de bode de verdade aí embaixo. Desculpe, velho amigo. Luke sorriu. Entregue o Velocino e deixarei você partir de volta à sua, pequena missão natural. Blaia! Protestou Grover. Raio de velho amigo. Talvez vocês não tenham me ouvido. A voz de Luke era perigosamente calma. Onde está, Velocino? Não está aqui, falei. Provavelmente, eu não devia ter contado nada a ele, mas era uma boa sensação jogar-lhe a verdade na cara. Nós o despachamos na nossa frente. Você se deu mal. Os olhos de Luke se estreitaram. Você está mentindo. Você não pode ter. O seu rosto se avermelhou quando uma horrível possibilidade lhe ocorreu. Clarice? Fiz que sim. Você confiou, você deu, Agrio. O gigante urso se encolheu. Se sim? Vá lá embaixo e prepare meu corcel. Traga-o para o convés. Preciso voar para o aeroporto de Miami, depressa. Mas, patrão.
Faça isso! Berrou Luke. Ou você vai virar comida de dragão. O homem-urso engoliu em seco e disparou escada abaixo. Luke ficou andando de um lado para o outro na frente da piscina, praguejando em grego antigo, agarrado em sua espada com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O restante da tripulação de Luke parecia inquieta. Talvez nunca tivessem visto o patrão tão enlouquecido. Comecei a pensar. Se eu pudesse usar a raiva de Luke, fazê-lo falar de modo que todos pudessem ouvir como seus planos eram insanos. Olhei para a piscina, para as fontes borrifando água no ar, criando um arco-íris ao pôr do sol. E de repente tive uma ideia. Você estava nos usando o tempo todo, e disse. Queria que trouxéssemos o velocino para você e o poupássemos do esforço de pegá-lo. Luke fez uma careta. É claro, seu idiota. E você estragou tudo. Traidor. Tirei meu último dracma de ouro do bolso e o joguei em Luke. Como eu esperava, ele se esquivou facilmente. A moeda voou para dentro do repuxo de água com as cores do arco-íris. Esperei que minha prece silenciosa fosse aceita. Pensei de todo o coração, ó deusa, aceite minha oferenda. Você enganou todos nós. Gritei para Luke. Até Dioniso no acampamento meio sangue. Atrás de Luke, a fonte começou a tremeluzir, mas eu precisava que a atenção de todos estivesse em mim, então destampei contra a corrente. Luke apenas deu um sorriso sarcástico. Não é hora para heroísmos, Percy. Largue sua espadinha insignificante ou vou mandar matá-lo mais cedo, e não mais tarde. Quem envenenou a árvore de Thalia, Luke? Fui eu, é claro, rosnou ele. Eu já lhe disse isso. Usei peçonha da velha Piton, diretamente das profundezas do Tártaro. Quirrell não tem nada a ver com isso. Ah! Você sabe que ele nunca faria isso. O velho idiota não teria coragem. Chama isso de coragem? Trair seus amigos? Pôr em risco o acampamento inteiro? Luke ergueu a espada. Você não entende nem a metade. Eu ia deixar você levar o velocino depois que eu tivesse terminado com ele. Aquilo me fez hesitar. Por que ele permitiria que eu levasse o velocino? Devia estar mentindo. Mas eu não podia me permitir perder a atenção dele. Você ia curar Cronos, disse eu. Sim. A mágica do velocino teria acelerado 10 vezes o processo de recuperação dele. Mas você não vai nos deter, Percy. Você só nos atrasou um pouco. Então você envenenou a árvore, traiu Thalia e nos preparou uma armadilha, e tudo para ajudar Cronos a destruir os deuses. Luke rangeu os dentes. Você sabe disso. Por que fica me perguntando? Porque eu quero que todo o público ouça. Que público? Então seus olhos se estreitaram. Ele olhou para trás, e seus facínoras fizeram o mesmo. Eles engasgaram e recuaram, cambaleando. Acima da piscina, tremeluzindo na névoa do arco-íris, estava uma visão em mensagem de íris de Dioniso, Tântalo e o acampamento inteiro no pavilhão refeitório. Estavam sentados num silêncio perplexo nos assistindo. Bem, disse Dioniso ironicamente, um entretenimento inesperado no jantar. Senhor D, você ouviu, falei. Vocês todos ouviram Luke. O envenenamento da árvore não foi culpa de Quirrell. O Sr. D suspirou. Acho que não. A mensagem de Íris pode ser um truque, sugeriu Tântalo, mas sua atenção estava dirigida principalmente ao seu cheeseburger, que ele tentava encurralar com as duas mãos. Infelizmente, não, disse o Sr. D, olhando com nojo para Tântalo. Parece que terei de reintegrar Quirrell como diretor de atividades. Acho mesmo que sinto falta dos jogos de pinoche do velho cavalo. Tântalo agarrou o cheeseburger, que não escapuliu para longe. Tântalo ergueu do prato e olhou para aquilo estupefato, como se fosse o maior diamante do mundo. Peguei! Cacarejou ele. Não precisamos mais dos seus serviços, Tântalo, anunciou o Sr. D. Tântalo pareceu perplexo. O quê? Mas você pode voltar ao mundo inferior. E está despedido. Não. Mas não. Enquanto se dissolvia em névoa, seus dedos apertaram o cheeseburger, tentando levá-lo à boca. Mas era tarde demais. Tântalo desapareceu e o cheeseburger caiu de volta no prato. Os campistas explodiram em vivas. Luke urrou de raiva.
Golpeou a fonte com a espada e a mensagem de Iris se dissolveu, mas estava feito. Eu estava me sentindo muito bem comigo mesmo, até que Luke se virou e me lançou um olhar sanguinário. Cronos tinha razão, Percy. Você é uma arma pouco confiável. Precisa ser substituído. Não entendi muito bem o que ele queria dizer, mas não tive tempo de pensar a respeito. Um de seus homens soprou um apito de bronze, e as portas do convés se abriram violentamente. Mais uma dúzia de guerreiros foi despejada, formando um círculo à nossa volta, as pontas de bronze das lanças na nossa direção. Luke sorriu para mim. Vocês não sairão vivos deste navio. Capítulo 18. Mano a mano, desafiei Luke. Do que você tem medo? Luke franziu o lábio. Os soldados que estavam prestes a nos matar hesitaram, aguardando as ordens dele. Antes que ele pudesse dizer alguma coisa, Agrio, o homem-urso, irrompeu no convés levando um cavalo voador. Era o primeiro Pégaso preto puro que eu já vira, com as asas de um corvo gigante. A égua Pégaso empinou e relinchou. Pude entender seus pensamentos. Ela estava chamando Agrio e Luke de nomes tão feios que Quirón teria lavado seu focinho com sabão para selas. Senhor! Bradou Agrio, esquivando-se dos cascos do Pégaso. Seu corcel está pronto. Luke manteve os olhos fixos em mim. Eu lhe disse no último verão, Percy, disse ele. Você não pode me atrair para uma luta. E você continua evitando uma, reparei. Com medo de que seus guerreiros o vejam ser derrotado? Luke lançou um olhar para seus homens, e viu que eu o tinha pego numa armadilha. Se ele recuasse, pareceria fraco. Se me enfrentasse, perderia um tempo precioso em sua caçada a Clarice. De minha parte, o melhor que podia esperar era distraí-lo, dando aos meus amigos oportunidade de escapar. Se alguém pudesse pensar em um plano para tirá-los dali, seria Annabeth. O lado negativo era que eu sabia o quanto Luke era bom em esgrima. Vou matá-lo rapidamente, decidiu ele, e ergueu sua arma. Mordecostas era meio metro mais longa que a minha espada. Sua lâmina reluzia com uma luz maligna cinza e ouro, onde o aço humano fora fundido com o bronze celestial. Eu quase pude sentir a lâmina lutando contra si mesma, como ímãs de polos opostos amarrados juntos. Não sabia como a lâmina tinha sido feita, mas sentia algo trágico. Alguém morrera no processo. Luke assobiou para um dos seus homens, que lhe jogou um escudo redondo de couro e bronze. Ele me lançou um sorriso maligno. Luke, disse Annabeth, pelo menos dê a ele um escudo. Sinto muito, Annabeth, disse ele. Nesta festa, a gente traz o próprio equipamento. O escudo era um problema. Lutar com as duas mãos segurando apenas uma espada nos dá mais força, mas lutar com uma das mãos e um escudo nos dá melhor defesa e versatilidade. Há mais movimentos, mais opções, mais maneiras de matar. Pensei em Quirón, que me dissera para ficar no acampamento não importasse a que preço, e aprendesse a lutar. Agora ia pagar por não lhe ter dado ouvidos. Luke quase me matou na primeira investida. Sua espada passou embaixo do meu braço, rasgando minha camisa e roçando minhas costelas. Pulei para trás, contra-ataquei com contracorrente, mas Luke desviou minha lâmina com o escudo. Ora, Percy, caçoou, você está fora de forma. Ele avançou de novo com um golpe na altura da minha cabeça. Eu me defendi e devolvi com uma estocada. Ele desviou facilmente para o lado. O corte nas minhas costelas doía. Meu coração estava disparado. Quando Luke investiu de novo, pulei para trás, para dentro da piscina, e senti uma explosão de força. Girei embaixo d'água, criando um turbilhão que emergiu da parte mais funda, explodindo diretamente na cara de Luke. A força da água o derrubou, o fez cuspir, sem enxergar. Mas, antes que eu pudesse atacar, ele rolou de lado e se pôs de pé novamente. Ataquei e cortei fora a beira de seu escudo, mas aquilo não o intimidou. Ele se agachou e investiu contra as minhas pernas. De repente minha coxa ficou em fogo, com uma dor tão intensa que desabei. Meus jeans estavam rasgados acima do joelho. Eu estava ferido. Não sabia com que gravidade. Luke deu um golpe para baixo e eu rolei para trás de uma espreguiçadeira. Tentei me levantar, mas minha perna não suportava o peso. Perra Rossi. Balio Grover. Rolei de novo quando a espada de Luke partiu a espreguiçadeira ao meio, com os tubos de metal e tudo. Arrastei-me em direção à piscina, tentando desesperadamente não desmaiar.
Eu nunca conseguiria. Luke sabia disso. Ele avançou devagar, sorrindo. O fio de sua espada estava tingido de vermelho. Uma coisa que eu quero que você veja antes de morrer, Percy. Ele olhou para o Homem-Urso Oreios, que ainda estava segurando Annabeth Grover pelo pescoço. Você pode comer o seu jantar agora, Oreios. Bom apetite. He. O Homem-Urso ergueu meus amigos e mostrou os dentes. Foi quando o Hades inteiro foi libertado. Zum! Uma flecha com penas vermelhas brotou na boca de Oreios. Com uma expressão surpresa na cara peluda, ele desmoronou no convés. Irmão! Gemeu Agrio. Ele afrouxou as rédeas do Pégaso apenas por tempo suficiente para o corcel negro escoiciá-lo na cabeça e escapar voando, livre, sobre a Baía de Miami. Por uma fração de segundo os guardas de Luke ficaram atordoados demais para fazer qualquer coisa a não ser olhar para os corpos dos gêmeos ursos se dissolvendo em fumaça. Então se ouviu um coro selvagem de brados de guerra e um estrépito de cascos contra metal. Uma dúzia de centauros irrompeu da escadaria principal. Pôneis! Exclamou Tyson, empolgado. Minha cabeça teve dificuldade de processar tudo o que vi. Kiron estava no meio da multidão, mas seus parentes não pareciam quase nada com ele. Eram centauros com corpo de garanhões árabes, outros com pelo dourado de palomino, outros com manchas laranja e brancas como paint-horses. Alguns usavam camisetas de cores vivas com letras fosforescentes que diziam pôneis de festa em divisão do sul da Flórida. Alguns estavam armados com arcos, alguns com bastões de beisebol, alguns com pistolas de paintball. Um tinha a cara pintada como um guerreiro comanche e agitava uma enorme mão de isopor mostrando um grande número 1. Outro estava de peito nu e inteiramente pintado de verde. Um terceiro usava óculos com olhos vesgos presos a molas, balançando para cima e para baixo, e um daqueles bonés de beisebol que tem latas de refrigerante com canudinhos penduradas dos dois lados. Eles estouraram no convés com tamanha ferocidade e tanto colorido que por um momento até Luke ficou atordoado. Eu não sabia dizer se eles tinham chegado para comemorar ou atacar. Tudo levava a crer que as duas coisas. Enquanto Luke erguia sua espada para convocar as tropas, um centauro disparou uma flecha diferenciada, com uma luva de boxe na ponta. Ela atingiu Luke na cara e o mandou para dentro da piscina. Seus guerreiros se espalharam por todos os lados. Eu não podia culpá-los. Enfrentar os cascos de um garanhão empinado já é bastante assustador, mas sendo ele um centauro, armado com um arco e aos gritos, usando um chapéu com latas de refrigerante, até o mais bravo dos guerreiros bateria em retirada. Venham, acertem alguns! Gritou um dos pôneis de festa. Eles mandaram ver com suas pistolas de paintball. Uma onda de azul e amarelo explodiu contra os guerreiros de Luke, cegando-os e emporcalhando-os da cabeça aos pés. Eles tentaram correr, apenas para escorregar e cair. Kiron galopou até Annabeth Grover, pegou-os com facilidade do convés e os colocou nas costas. Tentei me levantar, mas minha perna ferida ainda parecia estar em fogo. Luke se arrastava para fora da piscina. Ataquem, seus idiotas! Ordenou às suas tropas. Em algum lugar sob o convés um grande sino bateu. Eu sabia que a qualquer segundo seríamos esmagados pelos reforços de Luke. Seus guerreiros já estavam se recuperando da surpresa, avançando para os centauros com espadas e lanças erguidas. Tyson jogou meia dúzia de lado com um tabefe, derrubando-os por cima da murada na Baía de Miami. Porém mais guerreiros vinham subindo pelas escadas. Irmãos, retirar! Disse Kiron. Você não vai escapar dessa impune, homem-cavalo! Berrou Luke. Ele ergueu a espada, mas levou um murro na cara em outra flechada de luva de boxe, e caiu sentado numa espreguiçadeira. Um centauro palomino me içou para seu lombo. Cara, chame seu amigo grandalhão. Tyson. Gritei. Venha. Tyson largou os dois guerreiros que estava prestes a amarrar em um nó e correu atrás de nós. Ele pulou para o lombo do centauro. Cara. Gemeu o centauro, quase cedendo sob o peso de Tyson. As palavras dieta de baixo carboidrato significam alguma coisa para você? Os guerreiros de Luke estavam se organizando em uma falange. Mas quando estavam prontos para avançar, os centauros já tinham galopado para a beirada do convés e pulado sem medo por cima da murada, como se aquilo fosse uma corrida de obstáculos e não 10 andares acima do chão. Tive certeza de que íamos morrer.
Despencamos para o cais, mas os centauros atingiram o asfalto praticamente sem um solavanco sequer e saíram galopando, bradando entusiasmados e gritando provocações para o Princesa Andrômeda enquanto galopávamos para as ruas do centro de Miami. Não tenho ideia do que os moradores de Miami pensaram quando passamos galopando. Ruas e edifícios começaram a se tornar indistintos enquanto os centauros ganhavam velocidade. A sensação era de que o espaço estava se compactando, como se cada passo de centauro nos levasse por quilômetros e quilômetros. Num piscar de olhos, deixamos a cidade para trás. Disparamos por campos pantanosos, capim alto, lagos e árvores anãs. Finalmente, estávamos em um acampamento de trailers à beira de um lago. Os trailers eram todos puxados por cavalos, incrementados com televisores, mini-geladeiras e mosquiteiros. Era um acampamento de centauros. Cara! Disse um pônei de festa enquanto descarregava seu equipamento. Você viu aquele sujeito urso? Parecia que estava dizendo, "Nhepa! Tem uma flecha na minha boca." O centauro com os óculos de olhos vesgos riu. Aquilo foi fantástico. Trombada de cabeça. Os dois centauros investiram um contra o outro com força total e bateram as cabeças, depois saíram cambaleando um para cada lado, com sorrisos bobos na cara. Kiron suspirou. Pôs Annabeth Grover sobre uma toalha de piquenique ao meu lado. Preferiria que meus primos não batessem as cabeças. Eles não têm neurônios sobrando. Kiron, disse eu, ainda surpreso com o fato de ele estar ali. Você nos salvou. Ele me deu um sorriso seco. Bem, eu não poderia deixar que morressem, especialmente por terem limpado meu nome. Mas como sabia onde estávamos? Perguntou Annabeth. Planejamento avançado, minha querida. Eu calculei que vocês seriam trazidos pelas águas para perto de Miami, se conseguissem sair do mar de monstros vivos. Quase tudo que é esquisito é trazido para Miami pelas águas. Puxa, obrigado, murmurou Grover. Não, disse Kiron. Eu não quis dizer. Ah, não importa. Eu estou contente em vê-lo, meu jovem sátiro. A questão é que consegui bisbilhotar a mensagem de Iris de Percy e rastrear o sinal. Iris e eu somos amigos há séculos. Pedi a ela que me alertasse sobre quaisquer comunicações importantes nesta área. Então não foi preciso grande esforço para convencer meus primos a vir em sua ajuda. Como veem, nós, centauros, somos capazes de nos deslocar bem depressa quando queremos. Nossa noção de distância é diferente da dos seres humanos. Olhei para a fogueira, onde 3 pôneis de festa ensinavam Tyson a usar uma pistola de paintball. Torci para que soubessem no que estavam se metendo. Então, e agora? Perguntei a Kiron. Simplesmente deixamos Luke ir embora? Ele está com Cronos a bordo daquele navio. Ou partes dele, de qualquer modo. Kiron se ajoelhou, dobrando cuidadosamente as pernas dianteiras embaixo de si. Abriu a bolsa de remédios em seu cinto e começou a tratar meus ferimentos. Infelizmente, Percy, aconteceu hoje uma espécie de empate. Nós não tínhamos vantagem numérica para tomar aquele navio. E Luke não estava suficientemente organizado para nos perseguir. Ninguém venceu. Mas nós temos o Velocino, disse Annabeth. Clarice está agora mesmo voltando com ele para o acampamento. Kiron assentiu, embora ainda parecesse inquieto. Vocês todos são heróis de verdade. E assim que deixarmos Percy em condições, vocês devem voltar ao acampamento meio-sangue. Os centauros poderão levá-los. Você também vem? Perguntei. Ah, sim, Percy. Ficarei aliviado em ir para casa. Os meus irmãos aqui simplesmente não apreciam a música de D. Martin. Além disso, preciso trocar algumas palavras com o Sr. D. Temos o restante do verão para planejar. Muito treinamento para fazer. E eu quero ver, ou estou curioso a respeito do Velocino. Eu não sabia exatamente o que ele queria dizer, mas aquilo me deixou preocupado com o que Luke dissera, e eu ia deixar você levar o Velocino e depois que eu tivesse terminado com ele. Ele estaria simplesmente mentindo? Eu aprenderá com Cronos que sempre há um plano dentro de um plano. O Sr. Titã não era chamado de o tortuoso à toa. Tinha meios de conseguir que as pessoas fizessem o que ele queria sem sequer se darem conta das verdadeiras intenções dele. Junto à fogueira, Tyson estava à vontade com sua pistola de paintball. Um projétil azul explodiu contra um dos centauros, arremessando-o de costas para dentro do lago. O centauro saiu sorrindo, coberto de lama do pântano e tinta azul,
e com as duas mãos fez sinal de positivo para Tyson. Annabeth, disse Kiron, quem sabe você e Grover poderiam ir tomar conta de Tyson e dos meus primos antes que eles, ensinem maus hábitos demais um ao outro. Annabeth olhou nos olhos. Houve algum tipo de entendimento entre eles. Claro, Kiron, disse Annabeth. Venha, garoto bode. Mas eu não gosto de paintball. Sim, você gosta. Ela pôs Grover sobre seus cascos e o levou em direção à fogueira. Kiron acabou de enfaixar minha perna. Percy, tive uma conversa com Annabeth a caminho daqui. Uma conversa sobre a profecia. Oh, pensei. Não foi culpa dela, disse eu. Eu a fiz contar. Seus olhos pestanejaram com irritação. Tinha certeza de que ele iria me dar uma bronca, mas então seu olhar demonstrou cansaço. Acho que não poderia mantê-la em segredo para sempre. Então sou mesmo eu na profecia? Kiron enfiou as ataduras de volta na bolsa. Eu gostaria de saber, Percy. Você ainda não tem 16 anos. Por ora, devemos simplesmente treiná-lo o melhor possível, e deixar o futuro para as parcas. As parcas. Eu não pensava naquelas velhas senhoras fazia um bom tempo, mas assim que Kiron as mencionou, a ficha caiu em minha cabeça. É isso que aquilo significava. Kiron franziu o senho. É isso que o que significava? No último verão. O agouro das parcas quando as vi arrebentar a linha da vida de alguém. Pensei que significasse que eu ia morrer imediatamente, mas é pior que isso. Tem algo a ver com sua profecia. A morte que elas previram vai acontecer quando eu tiver 16 anos. A cauda de Kiron varreu nervosamente a grama. Meu menino, você não pode ter certeza disso. Nós nem sabemos se a profecia é sobre você. Mas não existe nenhum outro filho meio-sangue dos três grandes. Que nós saibamos. E Cronos está retornando. Ele vai destruir o Monte Olimpo. Ele vai tentar, concordou Kiron. E a civilização ocidental junto, se não o detivermos. Mas nós vamos detê-lo. Você não estará sozinho nessa luta. Eu sabia que ele estava tentando me fazer sentir melhor, mas me lembrei do que Annabeth contará. Caberia a um só herói. Uma decisão que iria salvar ou destruir o Ocidente. E eu tinha certeza de que as parcas me deram algum tipo de aviso sobre isso. Algo terrível iria acontecer, ou para mim ou para alguém próximo de mim. Eu sou apenas uma criança, Kiron, disse eu, sem forças. De que adianta um heroizinho de nada contra uma coisa como Cronos? Kiron conseguiu sorrir. De que adianta um heroizinho de nada? Joshua Lawrence Chamberlain me disse algo parecido certa vez, pouco antes de, sozinho, mudar o curso da guerra civil. Ele puxou uma flecha de sua aljava e girou a ponta afiada como navalha de um jeito que a fez brilhar à luz da fogueira. Bronze celestial, Percy. Uma arma imortal. O que aconteceria se você disparasse isto contra um ser humano? Nada, disse eu. Passaria através dele. Certo, disse ele. Os seres humanos não existem no mesmo nível que os imortais. Eles não podem nem mesmo ser feridos pelas nossas armas. Mas você, Percy, você é parte Deus, parte humano. Vive em ambos os mundos. Pode ser ferido por ambos, e pode influenciar ambos. É isso que torna os heróis tão especiais. Você transporta as esperanças da humanidade para a esfera do eterno. Os monstros nunca morrem. Eles renascem do caos e do barbarismo que sempre fermentam embaixo da civilização, o próprio material que torna Cronos mais forte. Precisam ser derrotados de novo, e de novo, mantidos encurralados. Os heróis personificam essa luta. Você enfrenta as batalhas que a humanidade precisa vencer, a cada geração, a fim de continuar sendo humana. Entende? Eu não sei. Você precisa tentar, Percy. Porque, seja você ou não a criança da profecia, Cronos acha que você pode ser. E, depois de hoje, ele finalmente desistirá de levá-lo para o lado dele. Essa é a única razão de ele ainda não tê-lo matado, você sabe. Assim que ele tiver certeza de que não poderá usá-lo, irá destruí-lo. Você fala como se o conhecesse. Kiron franziu os lábios. Mas eu o conheço. Olhei para ele. Eu às vezes me esquecia de como Kiron era velho. É por isso que o Senhor deculpou você quando a árvore foi envenenada? Por isso disse que algumas pessoas não confiam em você? Sem dúvida. Mas, Kiron,
Quer dizer, ora vamos. Por que eles haveriam de pensar que você iria trair o acampamento por Cronos? Os olhos de Kiron eram de um castanho profundo, cheios de milhares de anos de tristeza. Percy, lembre-se de seu treinamento. Lembre-se dos estudos de mitologia. Qual é a minha conexão com o Senhor Titã? Tentei pensar, mas minha mitologia sempre foi toda confusa. Mesmo ali, quando ela era tão real, tão importante para minha vida, eu tinha problemas em guardar direito todos os nomes e os fatos. Sacudi a cabeça. Você, deve a Cronos algum favor ou coisa assim? Ele poupou sua vida? Percy, disse Kiron, a voz inimaginavelmente suave. O Titã Cronos é meu pai. Capítulo 19. Chegamos a Long Island logo depois de Clarice, graças à capacidade de deslocamento dos centauros. Cavalguei no lombo de Kiron, mas não conversamos muito, especialmente sobre Cronos. Eu sabia que tinha sido difícil para ele me contar. Não queria pressioná-lo com mais perguntas. Quer dizer, eu conhecia uma grande quantidade de parentes embaraçosos, mas, Cronos, o maligno Senhor Titã que queria destruir a civilização ocidental? Não era o tipo de pai que a gente convida para a escola no dia da profissão. Quando chegamos ao acampamento, os centauros estavam ansiosos por conhecer Dioniso. Tinham ouvido falar que ele promovia festas insanas, mas ficaram desapontados. O deus do vinho não estava com disposição para celebrar quando o acampamento inteiro se reuniu no topo da colina meio-sangue. O acampamento acabará de passar por 2 semanas difíceis. O chalé de artes e ofícios fora totalmente queimado no ataque de um Draco Ionius, a que, até onde pude imaginar, é um nome latino para enorme lagarto que faz as coisas irem pelos ares. Os quartos da casa grande estavam transbordando de feridos. As crianças do chalé de Apolo, que eram os melhores curandeiros, estiveram trabalhando horas a fio nos primeiros socorros. Todos pareciam exaustos e maltratados quando nos amontoamos em volta da árvore de Thalia. No momento em que Clarice pendurou o velocino de ouro no galho mais baixo, o luar pareceu clarear, passando de cinzento para um prata claro. Uma brisa fresca sussurrou entre os galhos e fez o capim ondular até o vale. Tudo entrou em um foco mais nítido, a luz dos vagalumes nos bosques, o aroma dos campos de morangos, o som das ondas na praia. Aos poucos, as agulhas do pinheiro começaram a esverdear, perdendo o tom marrom. Todos vibraram. Estava acontecendo devagar, mas não havia dúvida, a mágica do velocino penetrava na árvore, enchendo-a com uma força nova e expelindo o veneno. Kiron ordenou vigia 24 horas por dia, 7 dias por semana, no topo da colina, pelo menos até que pudesse arranjar um monstro apropriado para proteger o velocino. Disse que publicaria um anúncio no semanário do Olimpo imediatamente. Nesse meio tempo, Clarice foi carregada nos ombros por seus companheiros de chalé até o anfiteatro, onde foi homenageada com uma coroa de louros e muita comemoração em volta da fogueira. Ninguém deu a menor atenção a Annabeth ou a mim. Era como se nunca tivéssemos partido. Acho que era o melhor agradecimento que poderíamos receber, porque, se admitissem que tínhamos escapulido furtivamente do acampamento para realizar a missão, teriam de nos expulsar. E, na verdade, eu não queria mesmo mais nenhuma atenção. Era boa a sensação de ser apenas um dos campistas, para variar. Mais tarde, naquela noite, quando estávamos assando guloseimas e ouvindo os irmãos Sol nos contarem uma história de fantasmas sobre um rei perverso que fora comido vivo por doces demoníacos no café da manhã, Clarice me empurrou por trás e sussurrou ao meu ouvido. Não é porque você foi legal uma vez, Jackson, que está fora de perigo com Ares. Ainda estou esperando a oportunidade certa para transformá-lo em pó. Dei-lhe um sorriso de má vontade. O quê? Perguntou ela. Nada, disse eu. É bom estar em casa. Na manhã seguinte, depois que os pôneis de festa partiram de volta para a Flórida, Kiron fez um aviso de surpresa em as corridas de bigas seriam realizadas conforme programado. Todos tínhamos imaginado que elas ficariam para trás, já que Tântalo se fora, mas completá-las parecia ser a coisa certa a fazer, especialmente agora que Kiron estava de volta e o acampamento estava seguro. Tyson não ficou muito entusiasmado com a ideia de entrar novamente numa biga depois da nossa primeira experiência, e ficou feliz em deixar que eu formasse uma equipe com Annabeth. Eu conduziria, Annabeth defenderia e Tyson atuaria como nosso mecânico de pit stop. Enquanto eu trabalhava com os cavalos, Tyson consertou a carruagem de Athena e acrescentou todo um pacote de modificações especiais. Passamos os 2 dias seguintes treinando como loucos. Annabeth e eu concordamos que, caso vencêssemos, o prêmio de nenhum trabalho na cozinha durante um mês inteiro seria dividido entre nossos 2 chalés.
Como Atena tinha mais campistas, teria a maior parte da folga, o que, por mim, estava ok. Eu não me importava com o prêmio. Só queria vencer. Na noite anterior à corrida, fiquei acordado até tarde nos estábulos. Estava conversando com nossos cavalos, dando-lhes as instruções finais, quando alguém bem atrás de mim disse: "Belos animais, os cavalos. Gostaria de ter pensado neles." Um cara de meia-idade em uniforme dos Correios estava encostado na porta do estábulo. Era magro, com cabelo preto encaracolado embaixo do elmo branco, e carregava um malote postal pendurado no ombro. "Hermes?" Gaguejei. "Olá, Percy." Não me reconheceu sem as roupas de corrida? Eu não sabia muito bem se deveria me ajoelhar, comprar selos ou o quê. Então me ocorreu por que ele devia estar ali. Escute, Sr. Hermes, quanto a Luke." O deus arqueou as sobrancelhas. Nós o vimos, tudo bem, disse eu, mas... Vocês não conseguiram fazê-lo ouvir a voz da razão? Bem, nós tentamos nos trucidar mutuamente em um duelo até a morte. Entendo. Você tentou a aproximação diplomática. Sinto muito mesmo. Quer dizer, você nos deu aqueles presentes impressionantes e tudo. E eu sei que você queria que Luke voltasse. Mas, ele se tornou mal. Mal mesmo, pra valer. Ele disse que tem a sensação de que você o abandonou. Esperei Hermes ficar furioso. Imaginei que ele me transformaria em um hamster ou coisa assim, e eu não tinha a menor vontade de ser de novo um roedor. Em vez disso, ele apenas suspirou. Você já teve a impressão de que seu pai o abandonou, Percy? Ai. Tive vontade de dizer só algumas centenas de vezes por dia. Eu não falava com Poseidon desde o último verão. Nunca estivera sequer em seu palácio submarino. E também havia toda aquela coisa com Tyson, nenhum aviso, nenhuma explicação. Simplesmente, bom. Você tem um irmão. É de se imaginar que uma pessoa mereça uma ligadinha para avisar, ou coisa assim. Quanto mais eu pensava nisso, mais zangado ficava. Percebi que realmente queria reconhecimento pela missão que completará, mas não dos outros campistas. Queria que meu pai dissesse alguma coisa. Que reparasse em mim. Hermes acomodou melhor o malote no ombro. Percy, a parte mais difícil de ser um deus é que você, muitas vezes, precisa agir indiretamente, em especial quando se trata dos próprios filhos. Se fossemos interferir todas as vezes em que os nossos filhos têm um problema, isso só iria criar mais problemas e mais ressentimento. Mas eu acredito que se você pensar um pouco nisso verá que Poseidon tem prestado atenção em você. Ele respondeu às suas preces. Posso apenas esperar que algum dia Luke também perceba isso em relação a mim. Quer você ache que teve sucesso, quer não, lembrou a Luke quem era ele. Você falou com ele. Eu tentei matá-lo. Hermes encolheu os ombros. Famílias são complicadas. Famílias imortais são eternamente complicadas. Às vezes, o melhor que podemos fazer é lembrar um ao outro que somos aparentados, aconteça o que acontecer, ou tentar limitar ao mínimo as mortes e mutilações. Aquilo não pareceu exatamente uma receita para a família perfeita. Mas, por outro lado, pensando na minha missão, percebi que talvez Hermes estivesse certo. Poseidon enviará os cavalos marinhos para nos ajudar. Ele me dera poderes sobre o mar de que nunca ouvirá falar antes. E havia Tyson. Será que Poseidon nos pusera juntos de propósito? Quantas vezes Tyson salvara minha vida naquele verão? À distância, soou a trombeta de concha, anunciando a hora de recolher. Você precisa ir para a cama, disse Hermes. Eu já o ajudei a se meter em encrencas suficientes este verão. Na verdade, só vim para fazer esta entrega. Uma entrega? Eu sou o mensageiro dos deuses, Percy. Ele tirou um aparelho de protocolo eletrônico de sua mala postal e entregou para mim. Assine aqui, por favor. Peguei a caneta do aparelho antes de perceber que nela havia um par de minúsculas serpentes verdes entrelaçadas. Deixei a caneta cair. Ai, disse George. Realmente, Percy, ralhou Marta. Você gostaria de ser derrubado no chão de um estábulo? Desculpe. Eu não gostava muito de tocar em serpentes, mas peguei de novo o aparelho e a caneta. Marta e George se retorceram embaixo dos meus dedos formando uma espécie de apoio para lápis, como os que meu professor de educação especial me fazia usar na segunda série.
Você me trouxe um rato? Perguntou George. Não, disse eu. Nós, não encontramos nenhum. E um porquinho da Índia? George, repreendeu Marta. Não provoque o menino. Assinei e devolvi o aparelho para Hermes. Em troca, ele me entregou um envelope azul mar. Meus dedos tremeram. Mesmo antes de abrir, percebi que era do meu pai. Pude sentir seu poder no papel azul frio, como se o próprio envelope tivesse sido dobrado com uma onda do oceano. Boa sorte amanhã, disse Hermes. É uma bela parelha de cavalos que você tem ali, mas vai ter de me desculpar se eu torcer pelo chalé de Hermes. E não fique desanimado demais depois de ler isto, meu querido, disse Marta. Ele de fato se preocupa com você. O que você quer dizer? Perguntei. Não ligue para ela, disse George. E da próxima vez, lembre-se, as serpentes trabalham por gorjetas. Já basta, vocês dois, disse Hermes. Adeus, Percy. Por enquanto. Pequenas asas brancas brotaram em seu elmo. Ele começou a brilhar, e eu sabia o bastante sobre os deuses para desviar os olhos antes que ele revelasse sua verdadeira forma divina. Com um brilhante clarão branco, ele se foi, e fiquei sozinho com os cavalos. Olhei para o envelope azul em minhas mãos. Estava endereçado em uma caligrafia forte, mas elegante, que eu já vira uma vez, em um pacote que Poseidon me enviará no último verão. A C. Percy Jackson. Acampamento Meio Sangue. Farm Road, 3141. Long Island, Nova York, 11.954. Uma carta de verdade do meu pai. Talvez ele dissesse que eu tinha feito um bom trabalho ao conseguir o velocino. Explicasse a respeito de Tyson, ou pedisse desculpas por não ter falado comigo antes. Havia tantas coisas que eu gostaria que estivessem naquela carta. Abri o envelope e desdobrei o papel. Era simples o que estava escrito no meio da página. Prepare-se. Na manhã seguinte, estava todo mundo aos cochichos sobre a corrida de bigas, embora ficassem olhando nervosamente para o céu como se esperassem ver pássaros de chinfalha se reunindo. Não apareceu nenhum. Era um lindo dia de verão, com céu azul e muito sol. O acampamento começava a ter a aparência que deveria, e as campinas estavam verdes e luxuriantes, as colunas brancas reluziam nos edifícios gregos, dríades brincavam alegres nos bosques. E eu me sentia infeliz. Ficará acordado a noite inteira, pensando no aviso de Poseidon. Prepare-se. Quer dizer, ele se dá ao trabalho de escrever uma carta e escreve apenas aquilo? Marta, a serpente, me dissera para não ficar desapontado. Talvez Poseidon tivesse uma razão para ser tão vago. Talvez não soubesse exatamente sobre o que estava me advertindo, mas sentisse que algo grandioso estava prestes a acontecer, algo que poderia me deixar completamente arrasado, a não ser que estivesse preparado. Foi difícil, mas tentei voltar meus pensamentos para a corrida. Enquanto Annabeth e eu nos encaminhávamos para a pista, não pude deixar de admirar o trabalho que Tyson fizera na biga de Atena. A carruagem reluzia com seus reforços de bronze. As rodas tinham sido realinhadas com uma suspensão mágica e assim deslizávamos sem um solavanco sequer. O arreamento dos cavalos estava tão perfeitamente equilibrado que a parelha virava ao mais leve puxão nas rédeas. Tyson fizera 2 dardos para nós, cada qual com 3 botões no cabo. O primeiro botão preparava o dardo para explodir com um impacto, liberando um arame farpado que se embaraçaria nas rodas de um oponente e as despedaçaria. O segundo botão produzia uma ponta de bronze rombuda, mas ainda assim muito dolorosa, projetada para derrubar o auriga. O terceiro botão produziria um arpel que poderia ser usado para travar a carruagem do inimigo ou empurrá-la para longe. Calculei que estávamos em excelente condição para a corrida, mas Tyson assim mesmo me advertiu para ser cuidadoso. As equipes das outras carruagens tinham truques à beça para puxar dos seus mantos. Aqui, disse-lhe pouco antes de começar a corrida. Ele me entregou um relógio de pulso. Não havia nele nada de especial, apenas um mostrador branco e prata e uma pulseira de couro preto, mas assim que o vi percebi que era naquilo que eu vira trabalhar durante todo o verão. Normalmente não uso relógio. Que importância tem saber as horas? Mas não podia dizer não a Tyson. Obrigado, parceiro. Coloquei-o no pulso e descobri que era surpreendentemente leve e confortável. Eu mal sentia que o estava usando. Não consegui terminá-lo em tempo para a viagem, murmurou Tyson. Desculpe, desculpe. Ei, cara. Não é importante.
Se precisar de proteção na corrida, aconselhou ele, aperte o botão. Ah, legal. Não vi como a hora certa poderia ajudar grande coisa, mas fiquei comovido por Tyson ter se preocupado. Prometi a ele que me lembraria do relógio. Tyson. Ele olhou para mim. Eu queria dizer, bem. Tentei imaginar como me desculpar por ter sentido vergonha dele antes da missão, por ter dito a todos que ele não era meu irmão de verdade. Não foi fácil encontrar as palavras. Eu sei o que você vai me dizer, disse Tyson, parecendo encabulado. Poseidon, no fim das contas, se preocupava comigo. Ah, bem. Ele mandou você para me ajudar. E exatamente o que eu pedi. Eu pisquei. Você pediu a mim para Poseidon? Pedi um amigo, disse Tyson, torcendo a camisa nas mãos. Os jovens ciclopes crescem sozinhos nas ruas, aprendem a fazer coisas com sucata. Aprendem a sobreviver. Mas isso é tão cruel. Ele sacudiu a cabeça com decisão. Isso nos faz apreciar nossas bênçãos, não ser gananciosos, maus e gordos como Polifemo. Mas eu ficava com medo. Os monstros me perseguiram tanto, às vezes me machucavam com suas garras. As cicatrizes nas suas costas? Uma lágrima surgiu no olho dele. A esfinge da Rua 72. Grande encrenqueira. Pedi ajuda ao papai. Logo o pessoal de Meriveter me encontrou. Conheci você. A maior bênção de todas. Sinto por ter dito que Poseidon era mau. Ele me mandou um irmão. Olhei para o relógio que Tyson me dera. Percy. Chamou Annabeth. Vamos. Kiron estava junto à linha de partida, pronto para soprar a concha. Tyson, falei. Vá, disse Tyson. Vocês vão vencer. Eu, sim, certo, grandão. Vamos vencer esta por você. Subi na biga e fiquei em posição bem na hora em que Kiron deu a largada. Os cavalos sabiam o que fazer. Disparamos pela pista tão depressa que eu teria caído da carruagem se meus braços não tivessem enrolado nas rédeas de couro. Annabeth se segurou firme no parapeito. As rodas deslizavam lindamente. Entramos na primeira curva com uma biga inteira de vantagem sobre Clarice, que estava ocupada tentando se defender de um ataque de dardo dos irmãos Sol na biga de Hermes. Nós os pegamos. Gritei, mas foi cedo demais. Chegando! Gritou Annabeth. Ela lançou seu primeiro dardo no modo arpel, jogando longe uma rede com pesos de chumbo que teria envolvido nós dois. A carruagem de Apolo chegará ao nosso lado. Antes que Annabeth pudesse se armar de novo, o guerreiro de Apolo lançou um dardo contra nossa roda direita. O dardo se despedaçou, mas não sem antes arrebentar um dos raios. Nossa biga deu uma guinada brusca e oscilou. Tive certeza de que a roda iria se desintegrar de vez, mas de algum modo continuamos em frente. Instiguei os cavalos a manter a velocidade. Estávamos agora pescoço com Apolo. Hefesto vinha logo depois. Ares e Hermes estavam ficando para trás, lado a lado enquanto Clarice enfrentava Connor Sol de espada contra dardo. Se fôssemos atingidos mais uma vez na roda, sabia que iríamos capotar. Você é meu! Gritou o auriga de Apolo. Era um campista de primeiro ano. Não me lembro do seu nome, mas certamente tinha autoconfiança. Ah, tá. Annabeth gritou de volta. Ela pegou o segundo dardo, um grande risco, considerando que ainda tínhamos uma volta completa pela frente, e o lançou contra o auriga de Apolo. A pontaria foi perfeita. A ponta rombuda surgiu bem no momento em que o dardo atingiu o auriga no peito, derrubando-o sobre o parceiro e fazendo os dois tombarem da carruagem num salto mortal para trás. Os cavalos sentiram as rédeas afrouxarem e enlouqueceram, galopando direto para a multidão. Campistas correram procurando proteção enquanto os cavalos passaram no canto das arquibancadas e a biga dourada virou. Os animais galoparam de volta para o estábulo, arrastando a carruagem emborcada atrás deles. Consegui manter nossa biga inteira ao longo da segunda curva, a despeito dos gemidos da roda direita. Passamos pela linha de partida e entramos trovejando na volta final. O eixo rangia e chiava. A roda instável estava nos fazendo perder velocidade, muito embora os cavalos respondessem a todos os meus comandos, correndo como uma máquina bem lubrificada. A equipe de Hefesto continuava avançando. Beckendorf sorriu ao pressionar um botão no seu painel de controle.
Cabos de aço foram lançados da frente de seus cavalos mecânicos e se enroscaram na traseira de nossa biga. A carruagem estremeceu quando o sistema de guincho de Beckendorf começou a funcionar, arrastando-nos para trás enquanto Beckendorf era puxado para a frente. Annabeth praguejou e puxou sua faca. Ela golpeou os cabos, mas eram grossos demais. Não consigo cortá-los! Gritou. A carruagem de Hefesto estava agora perigosamente próxima, os cavalos a ponto de nos esmagar com os cascos. Troque comigo! Disse a Annabeth. Pegue as rédeas. Mas confie em mim. Ela passou para a frente e agarrou as rédeas. Eu me virei, num esforço para manter o equilíbrio, e destampei contra a corrente. Dei um golpe para baixo e os cabos arrebentaram como linha de pipa. Fomos lançados para a frente, mas o auriga de Beckendorf simplesmente deu uma guinada para a esquerda e encostou a biga ao nosso lado. Beckendorf puxou sua espada. Ele desferiu um golpe contra Annabeth, e eu o desviei. Estávamos entrando na última curva. Jamais conseguiríamos. Eu precisava desestabilizar a carruagem de Hefesto e tirá-la do caminho, mas também tinha de proteger Annabeth. Beckendorf era um cara legal, mas isso não significava que ele não iria mandar nós dois para a enfermaria se baixássemos a guarda. Estávamos agora pescoço com pescoço, Clarice se aproximando atrás, recuperando o tempo perdido. Até mais, Percy! Gritou Beckendorf. Aí vai um presentinho de despedida. Ele atirou uma bolsa de couro em nossa biga. Aquilo grudou imediatamente no piso e começou a soltar uma fumaça verde. Fogo grego! Gritou Annabeth. Eu praguejei. Tinha ouvido histórias sobre o que o fogo grego era capaz de fazer. Calculei que teríamos talvez 10 segundos antes que aquilo explodisse. Livre-se dele! Gritou Annabeth. Mas eu não podia. A carruagem de Hefesto ainda estava ao lado, aguardando até o último segundo para se certificar de que seu presentinho explodiria. Beckendorf me mantinha ocupado com sua espada. Se eu baixasse a guarda por tempo suficiente para lidar com o fogo grego, Annabeth seria fatiada, e nós nos arrebentaríamos de um jeito ou de outro. Tentei chutar a bolsa de couro para longe, mas não consegui. Ela estava bem grudada. Então me lembrei do relógio. Não sabia como aquilo poderia ajudar, mas consegui apertar o botão do cronômetro. No mesmo instante o relógio se transformou. Expandiu-se, o aro de metal girando para fora como um obturador de máquina fotográfica antiga, e uma correia de couro se enrolou em torno do meu antebraço até que me vi segurando um escudo de guerra redondo com 1,5 metros de diâmetro, o lado de dentro de couro macio, o lado de fora de bronze polido, com desenhos gravados que não tive tempo de examinar. Tudo o que sabia era que Tyson se saíra bem. Ergui o escudo e a espada de Beckendorf retiniu contra ele. Sua lâmina se estilhaçou. O quê? Gritou ele. Como? Ele não teve tempo de dizer mais nada porque eu o atingi no peito com meu novo escudo e o fiz voar da carruagem e rolar pela poeira. Eu estava prestes a usar contra-corrente para golpear o auriga quando Annabeth gritou. Percy! O fogo grego estava soltando fagulhas. Enfiei a ponta da minha espada embaixo da bolsa de couro e a usei como espátula. A bomba incendiária saiu do lugar e voou para dentro da carruagem de Hefesto, caindo nos pés do auriga. Ele soltou um ganido. Em uma fração de segundo o auriga fez a escolha certa e mergulhou da carruagem, que seguiu em diagonal e explodiu em labaredas verdes. Os cavalos de metal pareciam estar em curto-circuito. Contornaram e arrastaram os destroços em chamas na direção de Clarice e dos irmãos Sol, que tiveram de se desviar para evitá-los. Annabeth puxou as rédeas para a última curva. Eu me segurei, certo de que iríamos capotar, mas de algum modo ela conseguiu continuar e tocou os cavalos pela linha de chegada. Um clamor se ergueu da multidão. Depois que a carruagem parou, nossos amigos se aglomeraram ao nosso redor. Começaram a entoar nossos nomes, mas Annabeth gritou, por cima do barulho. Esperem! Escutem! Não fomos apenas nós. A multidão não queria silenciar, mas Annabeth se fez ouvir. Não teríamos conseguido sem outra pessoa. Não poderíamos ter ganhado esta corrida, nem conseguido o Velocino, nem salvado Grover, nem nada. Devemos nossas vidas a Tyson. Meu irmão! Disse eu, bem alto para todos ouvirem. Tyson, meu irmãozinho mais novo. Tyson corou. A multidão delirou. Annabeth me tascou um beijo na bochecha. Os gritos ficaram ainda muito mais altos depois disso.
Todo o chalé de Athena nos ergueu nos ombros, Annabeth, Tyson e eu, e nos carregou em direção ao pódio dos vencedores, onde Kiron aguardava para entregar as coroas de louros. Capítulo 20. Aquela tarde foi uma das mais felizes que eu já passará no acampamento, o que talvez sirva para demonstrar que a gente nunca sabe quando nosso mundo está prestes a ser despedaçado. Grover anunciou que poderia passar o resto do verão conosco antes de retomar sua missão à procura de Pan. Seus superiores no Conselho dos Anciãos de Casco Fendido ficaram tão impressionados por ele não ter se deixado matar e ter aberto o caminho para futuros buscadores que lhe concederam uma licença de 2 meses e um novo conjunto de flautas de bambu. A única má notícia, Grover insistiu em tocar aquelas flautas a tarde inteira, e seus dons musicais não haviam melhorado muito. Ele tocou YMCA, e os morangueiros começaram a enlouquecer, enroscando-se em nossos pés como se estivessem tentando nos estrangular. Acho que não poderia culpá-los. Grover me contou que poderia desfazer a conexão empática entre nós, agora que estávamos frente a frente, mas eu lhe disse que simplesmente aceitava continuar com ela, se estivesse tudo bem com ele. Ele pôs de lado suas flautas de junco e me olhou. Mas, se eu me meter em encrenca de novo, você estará em perigo, Percy. Você pode morrer. Se você se meter em encrenca de novo, eu quero saber a respeito. E vou ajudá-lo de novo, homem-bode. Não faria de outro jeito. No fim ele concordou em não romper a conexão. Voltou a tocar YMCA para os morangueiros. Eu não precisava de uma conexão empática com as plantas para saber como elas se sentiam com aquilo. Mais tarde, durante a aula de arco e flecha, Kiron me chamou de lado e contou que havia resolvido meus problemas com o colégio Meriveter. O colégio não me culpava mais por destruir o ginásio. A polícia não estava mais me procurando. Como conseguiu isso? Perguntei. Os olhos de Kiron cintilaram. Apenas sugeri que os mortais tinham visto algo diferente naquele dia e a explosão de um forno, que não foi sua culpa. Você disse isso e eles aceitaram? Eu manipulei a névoa. Algum dia, quando você estiver pronto, vou lhe mostrar como isso é feito. Você quer dizer que eu posso voltar para Meriveter no ano que vem? Kiron ergueu as sobrancelhas. Ah, não, eles expulsaram você assim mesmo. O diretor, Sr. Bonsai, disse que como foi mesmo que ele disse? Que seu karma não era bom, que perturbava a aura educacional da escola. Mas você não está com nenhum problema com a lei, o que foi um alívio para sua mãe. Ah, e por falar na sua mãe. Ele desprendeu seu telefone celular da aljava e o entregou a mim. Está mais do que na hora de você ligar para ela. A pior parte foi o começo, a parte do Percy Jackson. O que você está pensando? Você tem ideia de como eu fiquei preocupada por você ter fugido do acampamento, partindo para missões perigosas e me deixando morrendo de pavor? Mas, finalmente, ela fez uma pausa para tomar fôlego. Ah, eu só estou contente por você estar em segurança. Isso é o mais legal em minha mãe. Ela não é muito boa em ficar zangada. Ela tenta, mas simplesmente não é da natureza dela. Desculpe, mamãe, disse a ela. Não vou assustá-la de novo. Não me prometa isso, Percy. Você sabe muito bem que tudo só vai piorar. Ela tentou parecer despreocupada quanto a isso, mas pude perceber que estava bastante abalada. Eu quis dizer alguma coisa para fazê-la se sentir melhor, mas sabia que ela estava certa. Sendo um meio-sangue, eu estaria sempre fazendo coisas que a assustavam. E, à medida que fosse ficando mais velho, os perigos simplesmente ficariam maiores. Eu poderia ir para casa por algum tempo, sugeri. Não, não. Fique no acampamento. Treine. Faça o que tem de fazer. Mas você virá para casa para o próximo ano escolar? Sim, é claro. Ah, se houver alguma escola que vá me aceitar. Ah, nós encontraremos alguma coisa, querido, suspirou minha mãe. Algum lugar onde ainda não nos conheçam. Quanto a Tyson, os campistas o trataram como herói. Eu teria ficado feliz em tê-lo como companheiro de chalé para sempre, mas naquela noite, quando estávamos sentados em uma duna de areia com vista para o estreito de Long Island, ele fez uma comunicação que me pegou totalmente de surpresa. Papai se comunicou comigo em sonho na noite passada, disse ele. Ele quer que eu o visite. Perguntei-me se ele estava brincando, mas Tyson não sabia como brincar. Poseidon mandou uma mensagem em sonho para você? Tyson assentiu. Quer que eu vá para baixo d'água pelo resto do verão? Aprender a trabalhar nas forjas dos ciclopes.
Ele chamou isso de ES ou ES? Estágio? Sim. Deixei aquilo calar na minha mente. Admito que senti um pouco de ciúme. Poseidon nunca me convidará para baixo d'água. Mas então, pensei, Tyson estava indo? Simples assim? Quando você parte? Perguntei. Agora. Agora. Tipo, e agora, agora? Agora. Olhei para as ondas no estreito de Long Island. A água brilhava em vermelho ao pôr do sol. Estou feliz por você, grandão, consegui dizer. Sério mesmo. Difícil deixar meu novo irmão, disse ele com um tremor na voz. Mas eu quero fazer coisas. Há armas para o acampamento. Vocês vão precisar delas. Infelizmente, eu sabia que ele tinha razão. O Velocino não tinha resolvido todos os problemas do acampamento. Luke ainda estava lá fora, reunindo um exército a bordo do Princesa Andrômeda. Cronos ainda estava se reconstituindo em seu caixão de ouro. No fim, acabaríamos tendo de enfrentá-lo. Você vai fazer as melhores armas que já existiram, disse a Tyson. Ergui meu relógio com orgulho. Aposto que elas também vão mostrar a hora certa. Tyson deu uma fungada. Irmãos ajudam um ao outro. Você é meu irmão, disse eu. Não há dúvidas a respeito disso. Ele me deu uma palmadinha nas costas tão forte que quase me derrubou na duna de areia. Então enxugou uma lágrima da bochecha e se levantou para partir. Use bem o escudo. Farei isso, grandão. Vai salvar sua vida algum dia. O modo como ele disse isso, tão prático, me fez pensar se aquele seu olho de ciclope podia enxergar o futuro. Ele desceu para a praia e assobiou. Arco-íris, o cavalo marinho, saltou das ondas. Observei os dois partindo juntos para os domínios de Poseidon. Depois que eles se foram, baixei os olhos para meu novo relógio. Apertei o botão e o escudo se expandiu em espiral até seu tamanho pleno. Marteladas no bronze, havia figuras em estilo grego antigo, cenas das nossas aventuras naquele verão. Lá estávamos Annabeth exterminando um lestrigão jogador de queimado, eu lutando contra os touros de bronze na colina meio-sangue, Tyson cavalgando arco-íris rumo ao Princesa Andrômeda, o Birmingham disparando seus canhões contra Caríbdes. Passei a mão sobre uma figura de Tyson, lutando com a Hidra enquanto segurava no alto uma caixa de Donuts monstro. Não pude deixar de sentir tristeza. Sabia que Tyson se divertiria um bocado embaixo do oceano. Mas eu sentiria saudades de tudo em relação a ele, seu fascínio por cavalos, o modo como conseguia consertar carruagens de guerra ou amarrotar metal com as mãos nuas, ou dar nós em caras malvados. Sentiria saudades até dos seus roncos de terremoto na cama ao lado a noite inteira. Ei, Percy! Virei-me. Annabeth e Grover estavam em pé no topo da duna. Acho que talvez eu tivesse um pouco de areia nos olhos, porque estava piscando muito. Tyson, falei. Ele teve de. Nós sabemos, disse Annabeth suavemente. Kiron nos contou. Forjas dos Ciclopes. Grover estremeceu. Ouvi dizer que a comida da cantina de lá é horrível. Tipo, enchilada, nem pensar. Annabeth estendeu a mão. Venha, cabeça de alga. Hora do jantar. Caminhamos de volta para o pavilhão do refeitório juntos, só nós três, como nos velhos tempos. Houve uma tempestade naquela noite, mas ela se dividiu em volta do acampamento meio-sangue como as tempestades costumam fazer. Raios relampejavam no horizonte, ondas golpeavam a praia, mas nenhuma gota caía no nosso vale. Estávamos protegidos de novo, graças ao Velocino, encerrados em nossas fronteiras mágicas. Ainda assim, meus sonhos foram agitados. Ouvi Cronos me provocando. Das profundezas do Tártaro, Polifemo está sentado cego em sua caverna, jovem herói, acreditando que obteve uma grande vitória. Será que você está menos iludido? O riso frio do Titã encheu as trevas. Então meu sonho mudou. Eu estava seguindo Tyson para o fundo do mar, entrando na corte de Poseidon. Era um salão radiante, cheio de luz azul, o piso pavimentado com pérolas. E lá, em um trono de coral, sentava-se meu pai, vestido como um simples pescador, de short caqui e uma camiseta alvejada de sol. Ergui os olhos para seu rosto curtido pelas intempéries, seus olhos verdes profundos, e ele disse apenas, prepare-se. Acordei assustado. Alguém batia com força na porta. Grover rompeu sem esperar permissão. Percy. Ele gaguejou.
Annabeth é na colina ou ela? O olhar dele me dizia que alguma coisa estava terrivelmente errada. Annabeth estivera de guarda naquela noite, protegendo o Velocino. Se algo tivesse acontecido. Arranquei as cobertas, o sangue como gelo nas minhas veias. Enfiei algumas roupas enquanto Grover tentava formar uma frase completa, mas ele estava atordoado demais, sem fôlego demais. Ela está lá caída, e simplesmente lá caída. Corri para fora e disparei pelo pátio central, Grover logo atrás de mim. Rompi a aurora, mas o acampamento inteiro parecia agitado. A notícia estava se espalhando. Algo gigantesco acontecerá. Alguns campistas já estavam rumando para a colina, sátiros, ninfas e heróis em uma estranha mistura de armaduras e pijamas. Ouvi o tropel de cascos de cavalo, e Kiron chegou galopando atrás de nós, com uma expressão terrível. É verdade? Perguntou a Grover. Grover só conseguiu balançar a cabeça, a expressão confusa. Tentei perguntar o que estava acontecendo, mas Kiron me agarrou pelo braço e, sem esforço, me ergueu para suas costas. Juntos, subimos a colina meio-sangue, onde uma pequena multidão começara a se reunir. Esperei não encontrar o Velocino no pinheiro, mas ele ainda estava lá, brilhando à primeira luz da madrugada. A tempestade havia se interrompido e o céu estava vermelho sangue. Maldito seja o Senhor Titã, disse Kiron. Ele nos enganou outra vez, deu a si mesmo uma nova chance de controlar a profecia. O que você quer dizer? Perguntei. O Velocino, disse ele. O Velocino fez seu trabalho bem demais. Galopamos em frente, todo mundo abrindo caminho para nós. Ali, na base da árvore, uma menina jazia inconsciente. Outra menina, de armadura grega, estava ajoelhada ao lado dela. O sangue retumbava em meus ouvidos. Eu não conseguia pensar direito. Annabeth tinha sido atacada? Mas por que o Velocino ainda estava lá? A própria árvore parecia perfeitamente bem, íntegra e saudável, permeada pela essência do Velocino de ouro. Ele curou a árvore, disse Kiron, com a voz áspera. E o veneno não foi a única coisa expurgada. Então percebi que Annabeth não era a menina caída no chão. Era de armadura, ajoelhada ao lado da menina inconsciente. Quando Annabeth nos viu, correu para Kiron. Ela, e assim, de repente lá. Lágrimas corriam de seus olhos, mas eu ainda não entendia. Estava apavorado demais para ver sentido naquilo tudo. Pulei das costas de Kiron e corri na direção da menina inconsciente. Percy, espere! Disse Kiron. Ajoelhei-me ao lado dela. Tinha cabelo preto curto e sardas no nariz. Tinha a constituição de uma corredora de longa distância, flexível e forte, e usava umas roupas que eram algo entre o punk e o gótico, camiseta preta, jeans pretos esfarrapados e uma jaqueta de couro com botões de uma porção de bandas de que eu nunca ouvirá falar. Não era uma campista. Não a reconheci de nenhum dos chalés. E, no entanto, estava com a mais estranha sensação de que já a tinha visto antes. É verdade, disse Grover, esbaforido por causa da corrida colina acima. Não posso acreditar. Ninguém mais se aproximou da menina. Pus a mão na testa dela. Sua pele estava fria, mas as pontas dos meus dedos formigaram como se estivessem queimando. Ela precisa de néctar e ambrosia, disse eu. Era claramente uma meio-sangue, fosse ou não uma campista. Pude sentir isso só de tocá-la. Não entendia por que todos pareciam tão apavorados. Peguei-a pelos ombros e a coloquei sentada, com a cabeça apoiada em meu ombro. Venham! Gritei para os outros. O que há de errado com vocês? Vamos levá-la para a casa grande. Ninguém se mexeu, nem mesmo Kiron. Estavam todos atordoados demais. Então a menina tomou fôlego, vacilante. Ela tossiu e abriu os olhos. Suas íris eram surpreendentemente azuis, um azul elétrico. A menina olhou para mim perplexa, tremendo e de olhos arregalados. Quem? Eu sou Percy, disse eu. Você está em segurança agora. O sonho mais estranho. Está tudo bem. Morrendo. Não, assegurei-lhe. Você está bem. Qual é seu nome? Foi quando eu soube. Antes mesmo de ela dizer. Os olhos azuis da menina se fixaram nos meus, e entendi o porquê da missão do Velocino de Ouro. O envenenamento da árvore. Tudo. Cronos fizera aquilo para colocar mais uma peça de xadrez em jogo, mais uma chance de controlar a profecia.
Até Kiron, Annabeth e Grover, que deveriam estar celebrando aquele momento, estavam chocados demais, pensando no que aquilo poderia significar para o futuro. E eu amparava uma pessoa destinada a ser minha melhor amiga ou, possivelmente, minha pior inimiga. Eu sou Thalia, disse a menina. Filha de Zeus. Fim.